Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês as últimas leituras do ano de 2018. Como vocês já devem ter percebido aí no título do vídeo, eu vou mostrar pra vocês as leituras dos 3 últimos meses, então de outubro, novembro e dezembro, porque eu tô devendo bastante coisa aqui nesse canal, né? Então eu resolvi começar por esse vídeo, que é pra gente poder encerrar aí de vez todas as leituras do ano. Eu não gosto de falar só sobre algumas leituras, eu gosto de falar sobre todas, então eu preferi juntar tudo. Como eu tenho muito vídeo pendente ainda com vocês, então durante essa semana vai ter vídeo todo dia aqui no canal, falando sobre as melhores leituras, piores leituras, os meus planos e minhas metas para 2019 e outras coisinhas mais. Então fiquem ligados que até domingo, a partir de hoje, segunda-feira e até domingo, vai ter muito vídeo aqui todos os dias. Sem mais delongas, vamos começar logo pra não ficar um vídeo imenso. Vocês sabem que eu sempre gosto de falar bastante sobre cada leitura, eu gosto de fazer dar um bom panorama assim sobre o que eu achei sobre o livro, mas nesse vídeo, pra que não fique assim meia hora de vídeo, eu vou tentar ser mais sucinta e vou falar realmente só os pontos assim que eu acho mais importantes, sem ficar me prolongando muito. Então no mês de outubro, que é esse mês que dá início a esse apanhado de leituras que eu vou mostrar pra vocês, eu comecei lendo essa HQ The Wicked and the Divine. Essa aqui é uma HQ em português, ela já foi lançada aqui no Brasil, ela é uma HQ que inicialmente tinha sido lançada lá fora, mas já foi traduzida. Se eu não me engano, a gente já tem os 3 primeiros volumes lançados aqui, e lá fora já tem aí uns 8 volumes mais ou menos, não sei quantos serão no total. Essa história é super interessante, os traços são lindos, é uma história diferente que fala sobre jovens que foram aí possuídos por deuses e demônios, e eles, depois que são possuídos, acabam tendo um tempo bem curto de vida. Então eu achei uma história super fascinante, estou muito interessada em continuar, e eu dei 4 estrelas pra essa HQ. Depois de The Wicked and the Divine, eu li O Circo Mecânico Tresalt. É um livro da Darkside que já estava parado aqui comigo faz muito tempo, eu já não tenho mais ele aqui, então eu vou deixar a capinha pra vocês verem, porque eu acabei trocando esse livro no Plus. Eu já cheguei a comentar sobre esse livro aqui no canal, num vídeo que eu falei sobre a tag dos livros não lidos, e eu comentei que esse livro já estava parado há bastante tempo aqui, que ele tinha uma capa muito bonita que eu queria ler, então eu fui lá e dei uma chance pra ele, justamente porque a capa era muito bonita mesmo, foi o motivo de eu ter comprado. Só que a minha experiência com ele não foi tão boa, foi uma experiência assim mediana. Eu tava esperando um livro super encantador, uma história assim que realmente me emocionasse e tudo mais, só que não foi o que eu encontrei um livro bem morno, eu acabei não entendendo muito bem qual que foi aí a ideia da autora. As ilustrações são bem legais, a escrita da autora é muito boa, mas realmente foi um livro que não me cativou e eu dei 2,5 estrelas pra ele. Depois eu li mais um quadrinho, que foi Entrevista com o Vampiro, a história de Cláudia. Essa história é a história original da Anne Rice, então é a mesma história do livro Entrevista com o Vampiro, só que do ponto de vista da Cláudia, que a gente não tem, né, esse ponto de vista no livro. Eu ainda não li, mas eu sei que a gente não tem o ponto de vista dela. E aqui, então, essa autora chamada Ashley Marie Witter, ela fez, então, esse quadrinho contando do ponto de vista da Cláudia, desde quando a Cláudia se transforma até o fim dela, né? Pelo que eu pesquisei, foi uma história autorizada pela Anne Rice, então a Anne Rice realmente considera essa história como parte do universo das crônicas vampirescas, então achei super legal isso, que a gente não tá lendo simplesmente, assim, uma fanfic, a gente tá lendo realmente uma história que faz parte do universo, que é autorizada pela própria autora, então achei isso muito bacana. Eu não cheguei a ler o livro, como eu falei, né, só conheço a história do filme, mas eu considerei, eu sei que muita gente fala pra não fazer isso, mas eu considerei como sendo, assim, a leitura do primeiro livro, então provavelmente quando eu for continuar as crônicas vampirescas eu já vou pegar e começar pelo segundo livro. Lá pra frente, talvez um dia eu leia o primeiro livro quando eu der uma esquecida da história. Os traços dessa HQ também são muito legais, ela foi feita toda nesse tom de sépia, e só quando é mostrado sangue ou fogo é que as cores são reais, né, digamos assim, o restante é tudo nesse tom de sépia, assim, achei assim, super bonito, dei 4 estrelas pra essa HQ. Continuando no mês de outubro, eu li mais uma HQ, dessa vez uma HQ pro Piquenique Literário, e essa HQ foi Cumbe, do Marcelo de Salete. Eu não tenho mais essa HQ aqui comigo porque eu cheguei a dar ela de presente. Cumbe é uma história que fala sobre os negros aqui no Brasil, né, a chegada dos negros aqui no Brasil, o período de escravidão, então tem toda essa, mexe muito com essa questão da cultura mesmo dos negros na época da escravidão, e é uma HQ que praticamente não tem falas, ela é toda só assim em imagens mesmo, ela é toda preto e branco, então ela é bem diferente do que a gente tá acostumado, digamos assim, do padrão aí de HQs em geral. Eu gostei da HQ, achei uma experiência legal, só que eu tive muita dificuldade de entender o que estava acontecendo. Eu acho que por eu não ter tanto conhecimento assim sobre essa época histórica, só assim por cima, exigiu muito e eu tive bastante dificuldade de entender. Então por isso eu dei 3 estrelas, mas de forma alguma é uma história ruim. Deu bastante polêmica até lá no piquenique, porque muita gente também se sentiu assim como eu, né, de ficar meio perdido, de não entender direito. Mesmo que o autor depois coloque um glossário, tudo ainda assim ficou bem confuso. Então acabou dando uma polêmica lá de muitas pessoas que amaram e outras que ficaram meio tipo sem entender, que é o meu caso. Então eu dei 3 estrelas, mas é uma boa HQ, eu recomendo. E pra finalizar outubro, eu li Champion, da Mary Lou. Esse é o 3º livro da trilogia Legend, então ele fecha aí a trilogia Legend. Na verdade, eu fiquei sabendo que a Mary Lou vai lançar um 4º livro, eu já fiquei meio
irritada, porque você sabe que eu não gosto dessas coisas, né? Se você vai fazer uma trilogia, você faz uma trilogia, você não me inventa de fazer livro depois. Mas tudo bem, não vou ler, tá? Já vou falar pra vocês que eu não vou ler, não vou dar continuidade nessa série. Realmente, pra mim, a trilogia acabou aqui. Eu acho que o final foi satisfatório, eu acho que a autora conseguiu fechar bem as pontas que ela deixou abertas, eu acho que a história dos dois protagonistas é interessante, só que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de aceitar que eles sejam pessoas tão incríveis e tão novinhas, sabe? Isso é uma coisa que me incomodou na trilogia inteira, mas é uma distopia ok, eu acho que pra quem curte, assim, pra quem tá começando a ler distopia agora, vai gostar, mas assim, não espere realmente grandes coisas, grandes acontecimentos. Eu acho que tem bastante drama, tem ali um romancezinho, mas não é nada tão diferente do que a gente encontra por aí, entendeu? Eu dei 3,5 estrelas para Champion. Eu adoro os meus vizinhos barulhentos. E aí a gente entra em novembro, então. Eu comecei o mês de novembro finalizando uma leitura que na verdade era pra ter feito em outubro, mas ela foi um pouco arrastada e aí acabou que só deu pra terminar em novembro mesmo, que é A Menina Mais Fria de Cold Town, da Holly Black. Esse livro aqui é de vampiro também, assim como a HQ que eu li ali, da Anne Rice. Até escolhi meio que um tema ali pra poder ler em outubro, né? Queria ler sobre vampiros e tudo mais. Só que aqui eu tive uma leve decepção. Foi meu primeiro contato com a Holly Black, eu nunca tinha lido nada dela. Eu acho que essa história tinha muito potencial, mas a autora não soube aproveitar tudo que ela tinha em mãos. Ela criou personagens interessantes, mas ela não soube explorá-los. A protagonista é muito chata, então acaba que o livro fica ali no meio do caminho. Menos mal que é só um, que não é uma série, porque eu não ia realmente conseguir continuar isso aqui. E eu dei 2 estrelas pra esse livro. O segundo livro que eu li em novembro, e esse eu comecei e terminei no mês mesmo, foi Os Números do Amor, da autora Ellen Hoang. Esse livro eu peguei totalmente no escuro, eu só li realmente por cima e falei assim, quer saber, eu vou sair um pouco da minha zona de conforto. Esse livro aqui era de parceria pro blog, né, pro Dearbook. Eu falei, vou dar uma chance então pra um livro de romance, tô precisando ler alguma coisa levinha, vamos ver no que dá. E gente, que surpresa maravilhosa, esse livro é uma delícia de ler, eu li super rápido, em coisa de 2, 3 dias eu já tinha matado. Ele não é muito comprido, mas também é um livro que, dependendo da sua disponibilidade, você consegue ler em um dia tranquilamente. Ele é um livro de romance com algumas cenas adultas, só que ao mesmo tempo ele não é aquela coisa forçada, ele não é um livro que você fica meio constrangido e meio tipo, nossa, nada a ver essa cena. Só tem uma ceninha assim mais hot que eu achei um pouco desnecessária, na verdade bem desnecessária, mas tirando essa cena é tudo muito tranquilo mesmo. Apesar de ser uma história clichê, ele tem alguns pontos que acabam diferenciando, né, de outras histórias de romance por aí, porque a protagonista, ela está no espectro autista, e também nós temos um protagonista, né, um interesse amoroso que vem de uma cultura vietnamita, então tem esses dois pontos assim bastante diferentes do que a gente encontra em romances em geral. Então achei muito legal, foi uma experiência super bacana e dei 4,5 estrelas pra esse livro. Seguindo então o mês de novembro, eu li uma coisa absolutamente fantástica do Hank Green. Sim, Hank Green é o irmão do John Green e esse é o primeiro livro dele que ele lançou agora no finalzinho do ano, né, de 2018. Eu não tinha muita, assim, expectativa, eu não sabia exatamente o que esperar desse livro. Eu achei que fosse jovem adulto, mas digo pra vocês que ele não é. Ele é um livro mais voltado pro público adulto mesmo. A protagonista já é um pouco mais velha, né, já tem 23 anos, se eu não me engano. E é um livro que me fez refletir bastante, sabe? Eu nem consigo explicar pra vocês a história dele aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, eu vou deixar a resenha que eu fiz lá no Instagram pra vocês conhecerem um pouco mais sobre a história. Porque é muito difícil explicar sobre o que o livro trata, mas no geral, assim, foi um livro que me fez refletir muito sobre fama repentina, sobre internet, sobre como as pessoas valorizam coisas que são meio fúteis às vezes, né? Como a gente dá fama pra quem nem sempre merece, digamos assim. E como a fama afeta as pessoas. Fiz pensar bastante também, né? Sobre redes sociais em geral e sobre aquilo que a gente compartilha e tudo mais. Então gostei bastante porque foi um ótimo começo pro Hank Green e foi um livro que me gerou muita reflexão, que é sempre muito bom. Dei 4 estrelas pra esse livro. Depois eu li Orange, esse aqui é o volume 6. Até então eu pensei que seriam só 5 volumes, mas a autora resolveu lançar mais esse volume aqui e parece que não parou nele, parece que não vão ter outros volumes pela frente. Essa história aqui, basicamente é a mesma história que a gente encontra em Orange, só que do ponto de vista do Suwa. Então a gente tem vários flashes assim da história que a gente já tinha visto, só que pelo ponto de vista dele, o que ele sentiu, o que ele pensou quando determinadas coisas aconteceram. Eu achei fofo, achei legal, só que eu não sei se tinha muita necessidade, sabe? Então eu dei 3,5 estrelas pra ele. Depois de Orange, eu li 15 Dias, do Victor Martins. Esse livro que eu acho que uma boa parte de vocês aí já leu. Só agora que eu cheguei pra festa, só agora que eu cheguei pro hype. Eu digo pra vocês que foi uma experiência maravilhosa. Como eu gostei da escrita do Victor Martins e de conhecer o trabalho dele pra esse livro. Eu acho que é um livro assim que todo mundo deve ler quando tá precisando espairecer, tá precisando ler algo bem tranquilo, só pra te entreter mesmo, sabe? Pra você poder não pensar em muitas coisas e só suspirar pelo casal e dar risada com as tiradas do Victor, que são ótimas. Ele fala muito sobre cultura pop, então é aquele livro bem levinho, bem gostoso mesmo de ler. Queria ter lido antes, não sei porque eu demorei tanto pra ler esse livro, gente, é maravilhoso, sério. 4 estrelas.
Ainda na vibe do jovem adulto, eu li Juntos Somos Eternos, do Jeff Zentner. Se você assistiu os últimos vlogs aqui do canal, você já me viu falar desse livro por aqui. Eu li super rápido esse livro, li num feriado, porque realmente no começo, ele, apesar de ter uma escrita boa e tal, ele é envolvente, mas depois de um certo ponto, gente, eu não conseguia mais parar. E é Jeff Zentner, né? Que é aquela coisa, que é o mundo querido, te dou, porque, sério, esse cara é muito maravilhoso. Já tinha tido uma boa experiência em Dias de Despedida e aqui foi uma experiência ainda mais incrível, ainda mais maravilhosa. Também não vou falar muito aqui sobre sinopse nem nada, tem resenha que eu fiz pra ele lá no Dearbook, inclusive todos os outros livros que eu já fiz resenha no Instagram, no Dearbook ou no meu blog, enfim, qualquer plataforma. Eu vou deixar todos aqui no link da descrição pra você poder conhecer mais. Mas pode saber que esse livro aqui é incrível, maravilhoso, me fez refletir, me fez chorar, me fez rir, me fez sentir raiva, tudo de uma vez. 4,5 estrelas pra ele. Então eu finalizei o mês de novembro lendo A Mulher na Cabine 10, li em e-book esse livro, que é um thriller que muita gente já leu e comenta e fala muito bem dele, então eu resolvi dar uma chance. E aquela coisa, né, eu tava esperando que fosse um thriller emocionante, né, que me deixasse assim, roendo as unhas e tudo mais, e o que eu encontrei foi um thriller bem morno, sabe, gente, não é nada demais. Eu acho que pra quem tá começando a ler thriller agora, vai ser uma experiência legal, mas pra quem já leu muitos vai ficar achando meio tipo, ah, então é isso, poxa, legal. As minhas estrelinhas que eu dei foram mais pelo final e porque realmente o livro deixa você curioso pra saber o que aconteceu. Mas a resolução e algumas outras coisas assim do livro realmente não me impressionaram nem um pouco. Eu dei 2,5 estrelas pra ele. Agora a gente já tá chegando no final, tá, gente? Eu vou falar sobre as leituras de dezembro, que foram poucas. Eu acho que realmente o que bombou aí foi novembro. Eu comecei o mês lendo Romance Tóxico, da Heather Demetrius. Esse livro, acho que, se eu não me engano, a estreia dela aqui no Brasil foi o primeiro livro lançado dela, apesar de ela já ter um livro escrito, ou mais de um lá fora, mas aqui acho que esse foi o primeiro. Esse livro, gente, como o nome já dá a entender, ele vai falar sobre relacionamento abusivo. Então ele não é um livro nem um pouco fácil de ler, ele é um livro que precisa que você esteja bem preparado psicologicamente. Eu acho que a autora acertou bastante em pegar mais na questão psicológica mesmo, e não tanto nas cenas muito explícitas, sabe, de abusos, de todas as formas que acontecem. Se você tá esperando por algo assim mais chocante, tal, não é o tipo de livro pra você. Eu acho que ele é um livro mais pra você entender como que um relacionamento abusivo se constrói e se destrói. E não só relacionamentos abusivos no âmbito romântico, mas também dentro da própria casa, né, da própria casa, da família das pessoas. Então a gente tem uma protagonista que sofre todos os tipos de abuso e relacionamentos abusivos, assim, meio que de todos os lados. Então é muito difícil acompanhar, mas é um livro extremamente necessário. E a escrita da Heather Demetrius é incrível. Eu amei a escrita dela, eu não vejo a hora de ler outro livro dela. É uma super recomendação pra quem gosta desse assunto. E eu dei 4 estrelas pra esse livro. Depois de Romance Tóxico, eu li Oryx e Crake. Na verdade, não sei se é essa a pronúncia correta, mas vamos fingir que sim. É da minha querida Margaret Atwood, que vocês já sabem que eu gosto muito. Em 2018 eu tive a oportunidade de ler outros livros dela, e esse aqui é mais um, e eu tô cada vez querendo ler mais e mais dessa mulher, porque ela é realmente muito incrível. Esse aqui é um livro também de ficção especulativa, como ela gosta de chamar, então é a lá Conto da Aya. Ele se passa num futuro pós-apocalíptico, fala muito sobre modificações genéticas, sobre clonagem, sobre inseminação artificial e coisas do tipo. Como eu já falei, né, não vou ficar realmente me alongando muito aqui, logo vai ter resenha desse livro lá no Instagram. Assim que eu fizer a resenha, vou deixar aqui no link pra vocês, mas pode saber que é assim, uma experiência muito incrível. Não é um livro que eu recomendo pra quem nunca leu nada da Margaret, porque eu achei ele mais lento do que os outros livros que eu já li dela. Então ele tem um ritmo um pouco mais lento, ele tem bastante flashback, talvez até mais do que os outros que eu já li. Mas pra quem já tá acostumado, pode ir sem medo. É uma leitura muito boa. Eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui. Aí já no finalzinho do mês de dezembro eu li You, da Caroline Kepnes. Se você tá achando esse nome um pouco familiar, é porque você deve estar lembrando da série do mesmo nome, You, que estreou na Netflix esses dias. E seria o dia 26 de dezembro, então eu li esse livro pra poder assistir a série. E logo vai ter vídeo no canal fazendo uma comparação aí entre as duas obras, livro versus série. O que eu posso dizer pra vocês é que eu gostei sim do livro. Eu achei o Joe um personagem incrível. É um personagem extremamente bem construído. A Caroline parece que realmente pesquisou muito pra poder construir um personagem como ele, que fica ali, né, naquela linha tênue entre sociopatia e psicopatia. A gente fica realmente assustado com ele, com a forma que ele pensa. A gente acaba tendo um pouco de empatia, mas a gente sabe que é errado. A gente fica naquela dúvida do que sentir, sabe? A gente não sabe se tem empatia, se a gente gosta dele, se a gente quer que ele morra, se a gente quer que ele seja pego, você não sabe direito o que pensar. Mas o livro eu achei que ele fica um pouco parado, assim. Algumas partes parece que o livro não anda, sabe? Por mais que a escrita seja boa, eu acho que chega umas partes que fica meio cansativo, meio maçante. Nesse ponto ele não foi tão bacana. E uma
outra coisa que ficou faltando pra mim foi assim, eu queria ver coisas mais extremas, sabe? Porque todo mundo falava que, nossa, porque é doentio, não sei o que, muito chocante e tal, e eu fiquei esperando por cenas um pouco mais impactantes que não vieram tanto, então isso me deixou um pouco decepcionada. Mas no geral é um livro bom, eu recomendo assim pra quem quer aí conhecer um pouco da cabeça de pessoas perturbadas como Joe. Eu dei 3 estrelas pra esse livro e logo logo vai ter vídeo sobre a série também. E o último livro que eu li no mês e no ano de 2018 foi Apesar de Tudo, desse autor colombiano, que eu acho que se pronuncia Di Pacho, mas não tenho certeza. É um livro infantil que fala sobre a história desses 2 pinguins. É um livro super fofinho que você sente ler assim, coisa de 5, 10 minutos. E ele tem pouquíssimas frases, ele vai pegar mais na parte das ilustrações mesmo. Ele fala sobre esses 2 pinguins que estão aí vivendo num mundo em que o aquecimento global tá cada vez mais presente. E nesse pano de fundo do aquecimento global ele vai passar mensagens super bonitas sobre amizade, sobre relacionamento, sobre estar com quem a gente gosta, fazer tudo o que a gente pode pra estar perto de quem é importante pra gente. Então achei uma graça, acho que tanto pra adultos quanto pra crianças é um livro muito fofo e eu dei 4 estrelas pra ele. Então chegamos ao fim desse vídeo finalmente, espero que não tenha ficado um absurdo de tão grande. Eu tentei realmente falar o mínimo possível sobre cada livro pra não ficar enorme. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você assistiu, espero que você tenha gostado. Deixa aí embaixo nos comentários os livros que você leu no final do ano, qual foi aquele que mais te impactou, qual foi aquele que mais te marcou. Não se esquece de dar like nesse vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Todos os links das minhas redes sociais, como sempre, estão aí no link de descrição. As resenhas também que já foram publicadas estão aí embaixo pra você poder conhecer um pouquinho mais sobre cada livro. Vai ter vídeo amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã até domingo, então fica aí comigo, assistam todos os vídeos porque tem muita coisa boa vindo pela frente. Um beijo pra vocês, tchau, tchau!